Fala galera, beleza? Concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul está na área, né? E a gente montou essa aula aqui com foco na discursiva, porque a gente vai ver que a discursiva tem um peso significativo na nota final desse concurso, vai ser o diferencial entre quem será aprovado e quem não será aprovado, tá? Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Né? Nessa aula aqui a gente vai passar rapidamente sobre a discursiva, eu vou trazer como que a banca FGV costuma cobrar discursiva nesse estilo que ela trouxe no seu edital, tá? E aí já vou trazer uma atividade aqui para você ver que fazer essa discursiva não vai ser um bicho de 7 cabeças, beleza? Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o Instagram, @prof.brunomarques, @vocêconcursado, e também tem o nosso Telegram, que é a Academia de Discursiva, beleza? Então vamos lá, só para a gente poder recapitular o que tem no edital, tá? A banca diz o seguinte, que a nota vai ser composta por prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva vai ser composta por questões de múltipla escolha e vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro bloco de língua portuguesa terá 20 questões, o segundo bloco com raciocínio lógico e matemática e legislação com 20 questões e o terceiro bloco com conhecimento específico com 30 questões. Só que a banca diz que isso aqui vai dar 10 pontos. Opa, eu tenho aqui, ó, 70 questões, né? 20 mais 20 mais 30, 70 questões, mas que vão valer 10 pontos. Como é que vai ser esse cálculo dessa nota? A banca ela diz o seguinte, que a nota da prova objetiva vai ser a média dessa pontuação. Então, você vai ter que somar as questões e dividir por 7, para você poder chegar ao total de 10 pontos. A banca exige um mínimo de 8 questões na parte de língua portuguesa, então de 20 você tem que acertar 8. 8 questões na parte de raciocínio lógico, matemática e legislação, então de 20 você tem que acertar 8, e 12 questões na parte de conhecimento específico, então de 30 você tem que acertar 12. Ao total, ela exige um mínimo de 35 questões, então você tem que acertar 50% das questões da sua prova, tá? Que equivale, logicamente, a 5 pontos desse total de 10. Então, essa daqui é a estrutura da prova objetiva. Dessa forma que a banca fez, é muito difícil que um candidato deixe de lado qualquer matéria do edital, né? Então, ele não pode deixar de estudar língua portuguesa porque ele precisa tirar um mínimo em língua portuguesa, ele não pode deixar de estudar raciocínio lógico e matemática porque ele precisa de um mínimo também lá. Então, assim, ela estruturou de uma forma que o candidato precise, pelo menos ali, tirar algumas horas para estudar cada uma das matérias do edital, tá? E depois ela vem com a prova discursiva. A prova discursiva pode ser redigida em caneta azul ou preta, a gente coloca preta aqui em negrito, porque normalmente é a melhor opção quando a gente se fala de concurso, tá? Tem vários estilos de caneta, inclusive, que você pode utilizar, caneta com ponta fina, com ponta grossa, mas ela tem que ser transparente. Então, eu sugiro que você trabalhe ali com alguns estilos de caneta para identificar qual é aquele que você mais se identifica, mais gosta, tá? Depois, ela disse que a redação vai ser composta por um texto dissertativo argumentativo, né? A gente sabe que existe o dissertativo expositivo e o argumentativo. Nesse caso, o argumentativo exige do candidato um ponto de vista sobre o tema, tá? Beleza? Para ser redigido em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas, ok? Então, vai ser uma redação de 30 linhas. Ela vale 10 pontos, beleza? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 5 pontos. O candidato mais apressado na leitura do edital, ele vai pensar que, poxa, a prova objetiva vale 10 pontos, a prova de redação vale 10 pontos. Então, a prova de redação vale 50% da nota. Mas não é isso. Apesar de ser um impacto significativo, esse não é o impacto real da prova. Por quê? Porque na nota final do concurso, a banca diz que a nota final vai ser igual à prova objetiva com peso 6 e a prova de redação com peso 4, tá? Então, na verdade, a prova de redação ela equivale a 40% da nota final. Se a gente colocar isso num gráfico, dá uma olhada. A prova de redação é disparada a matéria que vale mais ponto no concurso. Por isso que eu falei que ela vai ser o diferencial entre quem vai ser aprovado e quem não vai. Porque você pode ir até bem na prova objetiva. Só que o que acontece na prova objetiva? Todos os candidatos, eles normalmente ficam com notas muito próximas uma das outras, né? Então, de 10 pontos, vai ter candidato ali com 9, outro com 8,8, outro com 8,7, enfim, vai ficar todo mundo muito apertado. Então, o que vai diferenciar essa galera? Justamente a nota da redação. E é por isso que a gente vai passar aqui rapidamente sobre as características dessa redação da banca FGV, tá? Para poder você entender como é que é o enunciado da banca FGV, eu sugiro que você entre nessa ferramenta aqui, ó,
chama Biblioteca de Discursivas, tá? Biblioteca Discursivas. É uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue filtrar questões discursivas aplicadas em provas anteriores, né? Com um bônus de que a gente também insere questões inéditas lá dentro dessa plataforma. Então, você pode pegar várias questões da banca FGV, filtrar pelo tema atualidades, tá? Porque apesar da banca ela não trazer lá especificamente, vai ser um tema de atualidade, com os critérios de correção que ela estruturou ali, a abordagem do tema, progressão textual, etc., ela tende a trazer um tema geral. Porque quando ela traz um tema de conhecimento específico, é outro tipo de padrão, é outro tipo de espelho, tá? Então, nessa prova, vai ser cobrado um tema de atualidade, mais precisamente um tema de sociedade contemporânea, tá? Porque você vai ver que não é um tema muito atual, mas é um tema que permeia a sociedade aí durante um bom tempo, beleza? Então, você vai entrar lá, pesquisar FGV, atualidades, beleza? E vai ver vários enunciados de prova. E eu trouxe esse aqui, que é uma prova recente, ó, aplicada pela banca FGV em 2021, tá? No TCE Piauí, tá? Era o mesmo modelo, texto dissertativo argumentativo, para 30 linhas. Dá uma olhada como é que era o enunciado. A banca, ela traz aqui, ó, um texto motivador, tá? Politicamente correto e politicamente incorreto. E ela dá uma geral aqui sobre esse assunto, tá? Então, ela traz um texto motivador para contextualizar o candidato. Depois, ela vem com o comando da questão. E é aqui que você tem que ficar bem ligado, porque é aqui que estão as informações importantes, tá? Então, ó, temos acima diferentes opiniões sobre o emprego do politicamente correto e incorreto na linguagem. Diga o que você pensa sobre esse assunto, tá? Então, ó, ela quer que você aborde isso aqui, ó. Então, se ela quer que você aborde isso aqui é o tema. O tema é diferentes opiniões sobre o emprego do politicamente correto e incorreto na linguagem. Esse é o tema. E ela quer que você diga o que pensa sobre o assunto. Dizer o que pensa sobre o assunto é dizer o seu ponto de vista, que é o mesmo que apresentar a tese, que é igual o ponto de vista, tá? Então, vai decorando aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem o assunto, tá? O politicamente correto, Aqui a banca traz o tema e pede para o candidato montar a tese, que é o ponto de vista. Aí traz de 20 a 30 linhas, em linguagem culta, sem transcrever textos do texto apresentado. Então, você não pode fazer citação direta, tá? Nem copiar o texto. Então, tem gente que às vezes, vou copiar o texto, mas eu vou fazer referência ao texto. Não pode, tá? Você aqui não pode transcrever partes do texto. Mas a banca, ela é boazinha, olha o que ela fala. Ainda que possa usar ideias convenientes nele contidas. Então, você pode talvez pegar alguma ideia do texto e utilizar no seu texto de forma parafraseada, ou seja, escrever aquele trecho ali com outras palavras, tá? Mas veja, esse não pode ser o único argumento do seu texto, tá? Você pode utilizar esse argumento para desenvolver argumentos novos, mas seu texto precisa necessariamente ter argumentos diferentes do que estão no texto, porque senão não faz sentido a banca avaliar sua capacidade de argumentação se ela for aceitar tudo que é simplesmente você trazer as ideias que estão no texto motivador, beleza? Então ela traz essa ressalva aqui. E aí diz assim, ó, tratando-se de um texto dissertativo argumentativo, selecione com cuidado os argumentos apresentados em defesa do que você expõe. Então esse é o comando da questão, tá? Após ler um enunciado da banca FGV, a gente vai ver que tem vários estilos de enunciado, tá? Para essas questões de atualidade. Por isso que eu falei para entrar lá na biblioteca, dar uma pesquisada, você vai ver que tem vários modelos. E é interessante você conhecer modelos diferentes, porque aí no dia da prova você não é surpreendido por um modelo que você não conhece, tá? Às vezes ele coloca o tema em forma de pergunta, às vezes ele traz mais de uma pergunta, às vezes ele traz o tema de forma expressa, separado do comando da questão, enfim. Então, tem vários modelos. Para poder responder, você vai utilizar, então, uma técnica que a gente chama de rascunho eficiente. Eu vou começar a fazer essa resolução aqui para você, só para você poder já ver que não é tão difícil você montar um texto desse, tá? Bora lá. O rascunho eficiente é uma técnica que a gente utiliza, que ela seleciona, primeiramente, a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, tá? Vamos lá. Rapidamente aqui, só para te contextualizar. O texto dissertativo argumentativo, tá? Ele possui duas estruturas, que a gente chama de estrutura formal e de estrutura argumentativa. A estrutura formal é aquela que a gente aprende na escola, que é a introdução,
desenvolvimento e conclusão, beleza? E a estrutura argumentativa é justamente essa, é a estrutura que compõe a argumentação de um texto. Então a gente tem assunto, tema, tese e tópicos, beleza? Você lembra que eu fui marcando lá no enunciado, o que era assunto, o que era tema, o que era tese, né? Eu fui marcando lá no enunciado. Para quê? Para quando a gente for montar o rascunho eficiente ficar mais fácil. Então veja, assunto, politicamente correto ou, posso colocar aqui até o incorreto. É o assunto, é sobre o que está tratando o geral, a redação. E o tema é o que a banca pediu, ó, opiniões sobre o emprego do politicamente correto e incorreto na linguagem. Ela quer saber as opiniões. A tese vai ser o seu ponto de vista. Então, a tese você vai ter que construir. A ideia da tese é você defender algo, tá? Mesmo que no texto você fale do politicamente correto e do politicamente incorreto, aqui você tem que defender alguma coisa. Ou seja, deixar seu ponto de vista sobre o tema. Nesse caso aqui, a gente criou uma tese bem simples. Ó. O movimento politicamente correto é válido, mas precisa de alguma limitação. Então, veja que eu me posicionei sobre o que o politicamente correto. Beleza? Então, esse daqui que seria o ideal. Mas precisa de alguma limitação. Então, eu vou defender isso também no meu texto. Beleza? Então, aqui eu tenho essa primeira parte aqui, que é o assunto, tema e a tese. Para poder defender esse ponto de vista, eu vou ter que selecionar argumentos. Eu posso selecionar 2, 3, até 4 argumentos. Porém, para facilitar na hora de fazer a prova no dia do concurso, porque a gente tem um tempo limitado, eu sugiro sempre escolher 2, tá? Então, você escolhe 2. Cada tópico desse vai ser uma ideia central para a defesa da tese, tá? Nesse caso aqui, a gente selecionou 2. A primeira, o início do politicamente correto. Então, vou contextualizar o que é o politicamente correto e também vou falar sobre as distorções do movimento politicamente correto. Então, veja. Aqui eu vou falar sobre o início, por que surgiu, por que ele é válido, tá? E aqui eu vou falar por que ele precisa de limitação, tá vendo? Precisa de alguma limitação. Por quê? Porque apresenta distorções. E essas limitações aqui a gente pode trazer a ter um parágrafo de conclusão como uma proposta de intervenção. Veja, aqui, ó, eu tenho um problema, né? Precisa de alguma limitação. Se precisa de limitação, eu tenho um problema. Qual o problema? São as distorções do movimento. Esse aqui é a problemática, tá? É o problema. Então, como eu vou citar esse problema aqui no tópico 2, quando eu for fazer minha conclusão, eu vou fazer uma proposta de intervenção. Então, eu vou trazer uma solução para quê? Para tentar resolver esse problema. Tá? Então, essa é a lógica argumentativa do texto, entendeu? Tem um ponto de vista, eu vou utilizar argumentos para poder defender esse ponto de vista, né? Identificando uma problemática na parte dos tópicos, eu faço uma proposta de intervenção. O professor sempre precisa trazer proposta de intervenção nas provas da FGV? Não, tá? Nem sempre precisa. A proposta de intervenção vai depender do tema que for cobrado. Se for um tema que não há uma problemática, não há essa exigência de uma proposta de intervenção. Show? Beleza. E o que eu faço com isso aqui, Bruno? Aí você vai estruturar dentro da estrutura formal, né? Então, eu vou inserir dentro da estrutura formal. Lembra que eu falei que é introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, como é que vai ser essa estrutura formal? De forma bem simples. Aqui a gente pode colocar o assunto / tema. Aqui a gente deve colocar a tese, tá? E a gente pode colocar a relação dos tópicos, tá? Citar os tópicos que serão abordados. Então, assunto, tema, relação dos tópicos é algo facultativo. Tese é algo obrigatório. Eu tenho que inserir minha tese aqui na introdução. No desenvolvimento, eu vou trazer o meu tópico 1, o outro parágrafo de desenvolvimento eu vou trazer o meu tópico 2. No tópico 1 eu vou ter que trazer aqui meus argumentos, né, que a gente chama de argumento principal, argumento secundário, fechamento, tá? Argumento principal, argumento secundário, fechamento. E aqui na conclusão, o que eu vou fazer? Retomar a tese, beleza? Ó, fazer a retomada e apresentar a proposta de intervenção. Tá? Se não tiver proposta de intervenção, eu posso fazer aqui um resumo dos tópicos, tá? Eu posso trazer aqui uma solução geral para o tema, enfim. Tá? Eu posso trazer aqui, tem outros modelos de parágrafo de conclusão, mas essa é a estrutura que você vai utilizar, beleza? Veja aqui, eu trago a tese e eu retomo a tese. Para quê? Para mostrar coerência. Opa, se eu estou defendendo um ponto de vista, depois de apresentar meus argumentos, eu tenho que concluir com aquele ponto de vista. Eu não posso mudar meu ponto de vista no meio do texto, tá? Então, isso aqui é um aspecto importante. Fiz isso aqui,
Pá, agora é só a gente estruturar nosso texto. Então, a gente tem essa estrutura argumentativa. E para poder facilitar a sua vida, eu já trouxe aqui uma estrutura coringa para você poder aprender, né, e entender essa lógica. Depois que você aprender, ó, presta atenção, estrutura coringa é para você entender a lógica. Depois que você aprender a lógica, você vai montar o seu modelo coringa. Porque imagina, se todo mundo usar o modelo coringa que eu coloquei aqui, quando o examinador pegar a prova, vai achar que a prova tá toda igual. E vai começar a, talvez, penalizar alguns candidatos, tá? Então, aqui é só para você entender a lógica. Depois você muda as palavrinhas, muda a ordem e aí monta o seu modelo, tá? Então, o modelo coringa para montar um parágrafo de introdução seria o seguinte, ó. Você vai falar assim, ó. Ao refletir sobre... Aí eu vou trazer o assunto ou tema. Percebe-se que... Aí eu apresento a minha tese. Posso até utilizar aqui defende-se. Tá? O defende-se também é interessante porque eu estou defendendo um ponto de vista. Então, defende-se, aí eu apresento a tese. Apesar de, aí eu posso trazer aqui a relação dos tópicos. Tá? Então nesse caso aqui, ó, falar de forma bem rápida, porque eu quero que você também tente encaixar isso aqui. Mas, em suma, seria, ao refletir sobre o emprego do politicamente correto, percebe-se que esse movimento é válido, mas precisa de alguma limitação. Apesar de o politicamente correto ter uma origem adequada ou válida, né, há distorções nesse movimento que precisam ser enfrentadas. Ponto. Entendeu? Então você vai pegar a estrutura argumentativa e adaptar dentro desse modelo, apresentando tema, assunto ou tema, apresentando a tese e apresentando a relação dos tópicos. Aí pronto, você fechou o parágrafo de introdução. Viu? Aí depois você vai utilizar essas estruturas para montar os demais parágrafos. Então, qual seria a estratégia mais adequada aí para você, né? Se chegar bem preparado nessa prova da Defensoria Pública, que, como eu falei, vale muito ponto. Primeiro é aprender a técnica discursiva. Você viu aqui que eu te passei rapidamente a lógica da argumentação, né? No nosso curso, inclusive, a gente aprofunda um pouquinho mais para você entender vários modelos de parágrafo e tudo, mas você vai ter que aprender a fazer o parágrafo de introdução, desenvolvimento e de conclusão, beleza? Então, lá no curso tem vários modelinhos que você pode utilizar, e também vai ter que aprender a adequar isso aqui aos elementos de coesão e de gramática, tá? Então, a ideia é que você linke isso aqui para você poder ter uma técnica discursiva direcionada para essa prova da banca FGV. Depois que você fizer isso, você vai ter que praticar. E eu coloco aqui um mínimo de 3 questões, de 3 redações. Fazer um mínimo, tá? Isso aqui é um mínimo porque, poxa, é a matéria que vale mais ponto nesse concurso. É o que vai decidir o concurso. Se você tirar uma nota, se você gabaritar essa redação, é provável que você, mesmo que não tenha um desempenho tão bom na objetiva, você suba várias classificações, talvez figure lá em primeiro lugar no concurso, tá? Então é importante ir bem nessa redação. Então, qual seria a lógica dessas 3 questões? Seria você faz a redação, manda para correção, aí recebe um feedback. Então, o corretor vai falar, ó, melhora isso, melhora aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Aí você, opa, beleza, agora eu vou fazer uma outra redação aplicando esses comentários. Aí, mando para o corretor e recebo um outro feedback. E depois, mesma coisa, eu aplico o feedback, faço outra redação, mando para correção e recebo, por último, um terceiro feedback. Então, eu vou receber 3 feedbacks no mínimo antes da prova. Isso é importante para que eu vá melhorando a minha discursiva com o passar do tempo, beleza? Então essa seria a lógica de preparação para esse concurso da Defensoria Pública. Mas, se você quiser, tem também o nosso curso direcionado para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que tem a técnica discursiva sucinta. Você viu que nessa aula aqui eu trouxe bastante informação de forma bem rápida, né? Não tem nem 20 minutos de aula. Depois, a gente seleciona temas para praticar, então você não tem que ficar pesquisando os temas, a gente disponibiliza para você. Tem as correções individualizadas, com detalhe, todas utilizando o espelho da FGV, tá? Então é o espelho, o mesmo espelho que a banca vai corrigir sua prova, é o espelho que a gente vai utilizar para poder corrigir a sua redação, porque aí você vai ver ali onde que está o problema, onde que você precisa de fato melhorar para aumentar a nota na FGV, entendeu? Porque se eu pego um espelho geral, genérico, né, talvez você esteja ali direcionando muita energia para melhorar algo que a FGV nem analisa, beleza? Show de bola. Todos os temas que a gente disponibiliza no curso tem proposta de resolução
com a aplicação da técnica, né? Você viu que eu utilizei umas cores ao longo da nossa aula aqui? Pois bem, todas as resoluções que a gente coloca no curso estão coloridas também, tá? Justamente mostrando, ó, isso aqui é o tema, isso aqui é a tese, isso aqui é o tópico, beleza? Então todas as resoluções são coloridas justamente para facilitar essa didática. E você vai ter vários temas lá, inclusive já tem vários disponíveis para você poder, além de ver o tema em si, se aprofundar um pouco sobre o assunto, você vê como que você pode aplicar a técnica para poder responder a discursiva. E tudo isso está disponível a um preço acessível. Se você não é aluno do Você Concursado, o link está disponível abaixo desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, também pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, @prof.brunomarques, ou no @vocêconcursado, e também no canal do Telegram, beleza? Então, um forte abraço e bons estudos!